Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão assistindo ou vendo isso aqui. A aula de hoje, ela tá ligada às aulas anteriores, especialmente a aula anterior sobre sociedade. Mas a gente vai focar dois elementos sobre, dois elementos essenciais para entender a história social do Brasil colonial, que são a família e o gênero. É uma aula difícil de dar para mim. É uma aula que eu acho que é a historiografia, mas é, que ainda precisa haver mais desenvolvimento. Então, por isso, um pouco difícil, porque eu acho que ainda tem que ter mais estudo sobre isso. E é uma aula difícil porque é um tema que eu ainda tenho que aprender muito, né? Enfim, claro que eu tenho que aprender o tema sobre todas as aulas, né? Mas algumas a gente tem mais deficiências do que outras, né? Enfim. Então, a bibliografia que eu preciso ler ainda mais sobre esse tema especificamente, né? Não é algo fácil. Porque, embora seja absolutamente essencial, né? Enfim, depois da primeira vez que eu preparei essa aula, e dei pela primeira vez essa aula, não foi nem em Brasil, foi em História Moderna, na História da Europa, enfim, com um pouco de perspectiva mais global, é que eu falei, cara, como é que eu nunca dei essa aula antes? Não, mentira, foi antes disso, foi numa eletiva que eu dei sobre História Social, comparando o Brasil e a América Espanhola, no período colonial. Então, como é que eu nunca dei essa aula antes, né? Porque ela é tão obviamente essencial. E eu lembro também da graduação, achando, quando estava na graduação, né, 15 anos atrás, achando, isso aqui não é muito relevante, perfumaria, enfim, tal, é nicho. Mas não, é absolutamente central para a gente entender como é que funcionava a sociedade colonial e como funciona qualquer sociedade, né, enfim. Então, a aula vai focar em dois aspectos. História da família. E a família é importante para a gente desnaturalizar a ideia. Por que a gente pensa de família? Geralmente a gente pensa em família consanguínea, especialmente a família nuclear. Mas a família é uma construção histórica, como os historiadores têm demonstrado nos últimos 40, 50 anos, né? E os antropólogos também, há 100 anos, enfim. A concepção de família varia de acordo com a época e ela tem significados distintos, ela pode se transformar. Então, o que a gente tem que perceber, né, é que a concepção de família da época moderna, do Brasil colonial, não é a mesma concepção de família de hoje em dia. São concepções de família distintas. A concepção de família do período colonial tende a ser uma concepção mais estendida, que incluía, como eu falei, né, em aulas anteriores, os escravizados, os agregados, enfim. E para pensar quem é um agregado, né, com parte dessa família, você pode pensar, acho que se não me engano, no José Dias, que é o agregado da família do Bentinho, né, do Dom Casmurro, né, no romance do Machado de Assis. E por que a família é essencial? Muito tempo atrás, Schumpeter, o economista José Schumpeter, escreveu: a família, não o indivíduo, é a verdadeira unidade da classe e da teoria de classes. Você, uma pessoa, sei lá, as filhas de alguém, os filhos, sei lá, eu pensei nisso porque eu li há pouco tempo uma matéria, ouvi um podcast, li uma matéria sobre o livro novo da Malu Gaspar. As filhas do Marcelo Odebrecht, elas produzem riqueza diretamente, elas estão envolvidas, elas têm uma posição em relações de produção? Diretamente, não. Mas qual é a posição dela nas relações de produção? Elas estão parte, né, dessa classe dominante, dessa burguesia, dos proprietários de produção, por via do pai, enfim. E então, do mesmo jeito, uma criança pequena de família pobre, ela não tem uma relação, ela não está inserida diretamente na sociedade de classe, mas está inserida pela família dela. Então, claro, se uma pessoa, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, sei lá, alguém de família rica que se insere na estrutura produtiva de maneira subalterna, sei lá, sendo um músico freelancer que ganha pouco, ou sendo um professor. Essa pessoa, pela sua própria posição, a inserção dela é subalterna, mas a riqueza que ela tem acesso via família que dá a verdadeira posição dela. Então a gente tem que entender a hierarquia social, que foi o tema da aula anterior, pela, pela inserção familiar das pessoas. Então, por isso que a família é fundamental para entender a sociedade. Por isso que a família também, a defesa da família, era algo tão importante nessa sociedade na época moderna, no período colonial. Então, e a família, na verdade, não é só em termos... Eu falei de classe, em termos econômicos, né, porque é por causa dessa frase de Schumpeter, mas, na verdade, em tudo, né, a família é fundamental. Então, por exemplo, o prestígio. O prestígio de uma pessoa está ligado ao prestígio familiar.
Se correm rumores sobre a se correm rumores sobre a desonra, né, sobre desvios sexuais na concepção da época da, das filhas de um senhor de engenho, no caso que a gente vai tratar daqui a pouco, se um artesão tem fama de, uma esposa dele tem fama de adúltera e ele, portanto, tem fama de traído, isso afeta a honra da sua família. O prestígio da família, seu estatuto nobiliárquico, também está ligado à família. Se você vive a lei da nobreza, como eu falei na aula passada, com cavalo, casas, criados, escravizados, postos, mas o seu pai, ele era um comerciante que enriqueceu e seu avô era um sapateiro, isso afeta o seu prestígio também, embora você possa tentar apagar isso, talvez até conseguir ao longo do tempo. Se sua mãe era uma cristã nova, ou seja, uma descendente de judeus convertidos à força voluntariamente, né, principalmente no século XV, né, em Portugal, isso também vai afetar seu prestígio, porque você vai ser infamado de cristão novo, porque isso era considerado um defeito gravíssimo de sangue, e isso vai afetar a maneira como você é visto nessa sociedade. A mesma coisa se você for pardo, né? Isso também afeta o seu prestígio na sociedade, mesmo que você seja rico, né? Então, por exemplo, você tem um caso no Rio de Janeiro, início do século XVIII, né? Acho que na freguesia de Jacarapaguá, não tenho certeza, que foi estudado pela, acho que é Júlia Ribeiro de Aguiar, o nome dela, né? Foi uma aluna minha, quando eu dava aula, professor de estudo na FRJ, e fez mestrado com João Fragoso no FRJ. Ela estudou um caso, né, de dois filhos de um senhor de engenho que se tornam capitães de ordenança, né? A ordenança um ofício militar não pago, né, mas que servia para poder exercer poder, fazer funções réis, enfim, era uma maneira da colaboração do poder privado com a coroa. A gente vai falar disso mais para frente no curso. No início enfim, deve ser daqui a uns dois vídeos, eu acho. Então, daqui a dois vídeos, episódios, aulas, nunca sei como é que eu me refiro, né, a minha própria, a isso aqui, enfim, é uma novidade para mim, né, não sou um natural youtuber, né, enfim. Então, esses dois caras eram capitães de ordenança e eles, mesmo eles sendo pardos, né, eles eram filhos do senhor, mas eles eram pardos, a mãe deles portanto, tinha uma ligação com a escravidão e eles acabam sendo denunciados por isso, eles perdem esse estatuto social, né, enfim. Então, isso mostra, né, isso mostra como a família afeta todas as formas de desigualdade e hierarquia. E, consequentemente, afeta o próprio poder, né? O poder está muito ligado à família também. E isso a gente vê, enfim, até hoje em dia, né? Você tem dinastias políticas, né? Enfim, dos mais variados tipos, né? Enfim, algumas mais duradouras ou não, né? Você tinha família, sei lá, família Bonifácio de Andrade ficou 200 anos no Congresso, né? Enfim, acho que o último saiu em 2018. E, claro, se inicia com o Patriarca da Independência, né, Constituinte, e seus dois irmãos, né, em 1923. Então, e você tem, sei lá, o atual presidente da Câmara, né, isso no final de 2020, Rodrigo Maia, que é filho do César Maia, né? Você tem, claro, famílias de longa duração, a família Sarney, né? Enfim, que já estão há 70 anos no poder, e outras, assim, família Aécio Neves, enfim. Então você tem um monte, né, de como a família facilita o exercício do poder político. E no Brasil colonial, claro que isso era ainda mais marcado, né? Enfim, isso era ainda mais marcado, você pega ela como muitos ocupantes de cargos, provavelmente a maioria dos ocupantes de cargos políticos, no tanto poder local quanto na administração periférica da coroa, tinham parentes que tinham ocupado esses cargos também, né? Enfim. Então, ou que tinham poder e que isso facilitava a ocupação desses cargos. Então, a família é um fator explicativo fundamental para entender absolutamente qualquer coisa, né? Você não entende como funciona uma sociedade se você não pensar como funciona a família nela, né? E a família é fundamental para a reprodução das desigualdades, que era o outro grande tema da aula anterior, porque afinal,
Como é que a desigualdade se perpetua? Você tem toda aquela lenda nos dias de hoje, enfim, né? Assim, os 200 anos, enfim, da meritocracia e tal. Mas na prática a desigualdade se perpetua intergeracionalmente, né? Ou seja, uma pessoa, a posição social dos pais, da família de alguém, influencia tremendamente a posição social dos seus descendentes, né? Das gerações seguintes. Então, como é que você entende desigualdade se você não entender as maneiras específicas como em cada sociedade a como em cada contexto específico a família ajuda a reproduzir essas desigualdades. Então é isso um pouco que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Por outro lado, também é fundamental estudar gênero, e aqui eu vou focar fundamentalmente na questão das mulheres, né? Mas gênero é uma relação. Gênero não é uma característica dada. Quando a gente pensa em gênero, a gente está pensando como as relações de gênero funcionam numa sociedade. E isso implica, claro, estudar os homens também, estudar a masculinidade, a virilidade, enfim, porque isso tudo está ligado também à maneira como eles vão se relacionar às mulheres. A gente poderia falar também de sexualidade, mas acho que eu vou deixar para falar de sexualidade na próxima aula, seguinte, que vou falar de religiosidade, né? Porque como é que a gente tem acesso, né, ao que se via como sexualidades desviantes, não ortodoxas, a gente tem acesso fundamentalmente pela repressão feita pelo aparato religioso, né, em conexão com o Estado, a Inquisição, principalmente, mas também, mas também mas também o poder episcopal, os bispos. Então a gente vai falar um pouquinho de sexualidade aqui, mas um pouco vai ficar para a próxima também. Mas também é um tema que eu deveria falar mais, enfim, porque também é um tema fundamental, né? A sexualidade é uma parte fundamental da experiência humana, né? Então, também é algo que merecia mais coisas falar nesse curso. Com um monte de coisa, né? Enfim, o curso é uma escolha, mesmo eu tendo uma opção, né? Que eu não teria num curso, você não tendo limite num curso regular quanto tempo de aula expositiva você pode dar, né? Quantos temas você pode abordar. A gente tem mal ou bem o fato de que meu tempo para gravar, né, não é infinito, né? E nem o tempo das pessoas para ouvir, né? Enfim, então tem muita. E claro, nem meu conhecimento, né? Enfim, esse certamente é o mais escasso de todos. Então a gente precisa ter muita coisa que ainda preciso ler e estudar mais para preparar, enfim, para preparar novas aulas. É, então o que a gente vai focar aqui, mas vai focar a ideia das relações de gênero para entender fundamental, tentar pensar um pouco mais sobre as mulheres. E aí você tem um problema, mesmo problema que quando a gente estava falando da aula de índio, né? De meio que relegar isso a um gueto, né? Enfim, como algo marginal, secundário, quando na verdade isso deveria ser integrado na sociedade em todas as aulas, né? Enfim. E é uma coisa que a historiografia tem que avançar e que eu também tenho que avançar, né? Enfim, é difícil. E a gente faz essa divisão por motivos pedagógicos, né, para ficar mais fácil de você explicar, mas também porque é algo que a gente, a historiografia em geral, também tem dificuldade de pensar como estruturar, porque essa própria sociedade segregava também, né? E aí se segregam as fontes, se segrega as possibilidades de ação, enfim e tal. Então nem sempre é fácil integrar. Embora é algo que a gente tem que se esforçar, e eu especificamente tenho que me esforçar mais nisso, né? Enfim. Mas, né, considerando que a minha expectativa de me aposentar só daqui a 40 anos, tem bastante tempo para melhorar e avançar, né? Enfim, vamos ver, submeter os alunos ainda a muitas aulas e aí daqui a algumas décadas eu chego, quem sabe eu chego lá. É, então, por que é fundamental estudar mulheres? No caso, especialmente dessa perspectiva de gênero, porque elas são metade da sociedade. Às vezes um pouco menos, né? Você tem um desequilíbrio demográfico no Brasil porque a imigração feminina, tanto da Europa quanto as africanas escravizadas, traficadas à força para o Brasil, são em minoria em relação aos homens, né? Mas o fato é que elas são uma imensa parcela da sociedade. Se não fossem, e tem a função fundamental, e tem uma importância fundamental na sociedade que era reconhecida na época, né? Então, só que, claro, reconhecida de maneira subalterna. Mas o fato é que uma sociedade não existe sem essas mulheres. Como é que a gente pode apagá-las da história, né? Elas estavam lá e elas tinham. E elas eram importantes. Como é que a gente vai ignorá-las? E essa exclusão, que é tradicional, né, tem a ver com o fato de que as fontes são produzidas de acordo com as relações de poder em cada época, são produzidas e preservadas.
Então você tem uma relativa escassez de fontes para trabalhar com mulheres, né? Que tipo de fonte você pode usar para fazer história das mulheres? Né? Você pode, algumas fontes, geralmente são fontes iguais para homens e mulheres, né? Mas que também retratam mulheres. Então você pode trabalhar com registros de processos, né, inquisitoriais, episcopais, em menor escala cíveis e criminais, né? Você pode trabalhar com petições ao poder, à coroa, né, embora sejam raras, mas existem. Você pode trabalhar com a documentação dos conventos, por exemplo, que é uma coisa mais difícil para mulheres e existe, né, embora nem sempre esteja facilmente acessível, né, já que qual a sua totalidade eles foram guardados eles estão guardados em arquivos privados, né, e depende de autorização para você frequentar. Você pode trabalhar com testamentos e inventários dessas mulheres também, enfim, né? Então, quase todas as fontes disponíveis para os homens estão disponíveis também para as mulheres, só que geralmente numa escala menor e geralmente colocando numa posição passiva, né? Um reflexo dessa dominação masculina. E o fato de que a dominação masculina, né, essa subalternização das mulheres continua até hoje, né, apesar dos avanços, faz com que também esses temas sejam subalternizados na própria historiografia e até muito recentemente, né, enfim, até algumas poucas décadas atrás. E isso também dificulta o estudo, né, porque vai demorando a se formar uma massa crítica, embora hoje já tenha uma quantidade de estudos significativa, não tanto quanto a América Espanhola, mas acho que isso é válido para quase todos os temas. Mas você já tem trabalhos, alguns de síntese, dissertações, teses de mestrado, tese de doutorado, artigos, livros. Você já tem mais um trabalho que permite você estudar isso um pouco melhor, né? Enfim. Muitas vezes você acaba se focando mais em grupos subalternos, porque até eles produzem mais fontes, né? Como, por exemplo, você acaba estudando mulheres cristãs novas e em menor escala africanas, né, enfim, escravizadas, porque você tem as fontes para essa inquisitorial, por exemplo, ou você estuda mais as mulheres africanas nos testamentos, porque elas tendiam a deixar mais testamentos que as mulheres brancas, né, por causa enfim, um fator que a gente já mencionou na passada, esse processo de acumulação, o fato que muitas vezes os maridos delas não tinham casado e por aí vai, né? Então elas vão testar de maneira independente, enfim. Eu vou tratar disso daqui a pouco. Mas então é algo que a gente está avançando bastante, eu acho. A historiografia está avançando, embora tenha, como sempre, muito para avançar. E eu acho que assim, esse avanço nas últimas décadas, né, da historiografia sobre gênero e sobre mulheres, né, embora normalmente gênero não seja sinônimo de história das mulheres. Você pode trabalhar com o conceito de gênero estudando, por exemplo, enfim, essa questão da masculinidade, da virilidade. Acabou de sair saiu um tempinho já, uma coletânea francesa no Brasil, né, História da Virilidade, né, enfim, são 3 volumes, enfim, da antiguidade até os dias de hoje, né, que procura, você está trabalhando com essa ideia, né, de como também o gênero também conforma, né, a ação masculina, né. Gênero não é uma coisa que só as mulheres têm, né, gênero todo mundo, todas as ações das pessoas são conformadas também por relações de gênero, de homens e mulheres. Embora eu acho que essa também seja uma perspectiva a se avançar no Brasil. A gente tem poucos, não sei se nem tem, ou se tem eu que não conheço, né? Um estudo sobre o que significa ser homem, né? No período colonial. Ou as múltiplas masculinidades, enfim. Você tem uma coletânea, né? A história dos homens no Brasil, e aí mas trata muito pouco do período colonial, na verdade, né? Enfim, ficava focando mais no século XIX, especialmente XX, né? Enfim. Então, mas enfim, como o Dan tá falando. Então, mas a discussão sobre gênero está fundamentalmente ligada a essa luta pelos direitos das mulheres, pela libertação feminina, o debate feminista desde a década de 70, né? Isso não é uma ideologia de gênero, é no meio da década de 90 a Igreja Católica começou a construir essa ideia e ela acabou sendo compartilhada, né, pelos conservadores, né, disseminada pelos conservadores e chegando a como está nos dias de hoje, né? Enfim, não é uma ideologia, uma forma de olhar para as relações sociais, né? Digamos, ou olhar para um tipo específico, para uma faceta das relações sociais, né? O gênero ele é
conceito que serve como instrumento para você entender melhor essas relações sociais. Porque ele está pegando algo que muitas vezes era pouco trabalhado, né? Enfim. Na verdade, o que a gente pode dizer é que essa ideia, né, de uma feminilidade conservadora, né? Enfim, casar, ter filhos, uma subordinação feminina ao marido, é, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, esse tipo de coisa. Isso que é uma ideologia de gênero, né? E o que os trabalhos acadêmicos sobre gênero nas várias disciplinas fazem é, digamos, iluminar, né, essa ideologia de gênero, né, enfim. Mas aí é aquela coisa mas aí o que o pessoal da ideologia de gênero, o pessoal que fala de ideologia de gênero quer fazer, eles querem naturalizar isso, querem naturalizar a sexualidade heterossexual, heteronormativa, enfim, querem naturalizar essa dominação masculina e por aí vai. E a discussão sobre gênero quer desnaturalizar tudo isso e mostrar como isso é social e historicamente construído, né? E por que é importante desnaturalizar as relações de gênero? Porque ela é fundamental para todas as categorias de hierarquização social, né? Muitas vezes o gênero é projetado, né, para para todas as formas como se pensa a sociedade, né? O gênero, o masculino é feito como dominante, positivo, né? E o feminino como negativo, né? Enfim. Então, a gente tem que fazer um pouco, a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso. Eu acho que, enfim, a historiografia do período colonial acho que tem que avançar um pouco nisso, né? Mas realmente pode ser uma ignorância. Deve ter trabalhos que eu não conheço, né? Enfim. E aí você tem toda a discussão, né, envolve isso, né, o gênero é dado biológico e a construção sociocultural, né, enfim, isso a sexualidade é natural, né, existe, enfim, uma biologia física, né, mas a maneira, o que a discussão sobre gênero está preocupada é entender como a sociedade constitui as relações de gênero, porque não tem nada biologicamente determinado, né, que implique como as pessoas devem se portar, se relacionar sexual e socialmente, né? Enfim, então é isso que a gente quer entender, como que a historiografia quer entender. Enfim, com o pensamento social, de maneira mais ampla, quer entender, né? Como as pessoas se... como as relações de gênero conformam a ação das pessoas, né? E como isso influencia toda essa hierarquia, toda essa estrutura social, né? E, enfim, eu acho que essa aula não chega tão longe, não chega tão longe como deveria por falha minha, enfim. A gente tem que colocar essas questões, até para eu lembrar o quanto eu ainda preciso pensar e refletir sobre isso, né? Enfim, e quanto vocês também que estão ouvindo também. Isso é uma temática fundamental que tem muita gente boa em muitas áreas correndo atrás, mas que eu acho que foi só nos últimos anos que eu atentei para essa questão, talvez uns 5, 6 anos, e ainda tenho muito espaço perdido, né? Tô falando isso várias vezes porque para você ver como é uma aula que me deixa muito inseguro também, enfim. Exatamente porque é uma temática central, mas que ao mesmo tempo eu ainda tenho muitas deficiências. Então, o que é família? Depois dessa introdução. A família, então, são essas relações sociais que podem ser consanguíneas ou não, mas fundamentalmente são socialmente determinadas e que ela representa laços que permitem a essas pessoas, permitem aos grupos familiares organizar e reproduzir essas hierarquias sociais, né? Enfim, é através da família que você passa riqueza, que você passa honra, que você passa prestígio, que você passa poder. Isso acontece porque essas famílias, a família ordena a forma de transmissão disso, ordena legal e social e costumeiramente como é que você transmite esses atributos, né? Então a família, e por causa dessa ordem, a família pode ser um espaço de aliança e solidariedade, né? As pessoas da mesma família podem ter interesses comuns e agir de acordo com eles para reproduzir, melhorar a posição social da família. Isso também pode ser disputa, né? Enfim, a maior parte das pessoas já deve ter ouvido história de disputa por herança dentro de família, enfim, né? Se não na própria família, em família de outras pessoas, né? Porque exatamente por essa unidade faz com que a família muitas vezes compartilhe recursos. E aí você vai disputar para quem vai ter o controle desses recursos, né? A família,
ela é uma rede virtual de relações, no sentido que elas podem ou não funcionar, elas podem ou não ser ativadas. É, tanto que você tem famílias que são muito mais próximas e famílias que são mais distantes, né? Tem famílias que um irmão consideraria totalmente natural ajudar um outro, seja com indicação de emprego, seja com dinheiro, seja com tempo, seja o que for, e outras que não, que isso simplesmente não vai acontecer, porque a família já brigou, ou porque simplesmente são mais distantes, né? Então você não pode pressupor que a família, que os familiares são aliados entre si. E eles podem até ser aliados em um momento e adversários em outro, né? Um exemplo que eu acho interessante, na Bahia do final do século XVII, né? É uma carta do rei de Portugal, Dom Pedro II, né? Como eu já falei, não é o Dom Pedro II do Brasil, né? Era o Tetravô? Dom Pedro II, Dom João V, Dom Pedro III, Dom João VI, Pentavô, sei lá como é que se fala isso, do Dom Pedro I. Pentavô do Dom Pedro I, eu acho, mas enfim. E aqui, então, é uma carta porque uma família está brigando, né? O coronel Maroujo de Aragão, seu irmão Francisco de Araújo de Aragão, brigando com o cunhado, o marido da esposa deles. Por causa de quem vai ter a alcaidaria mor de uma vila, enfim, uma vila está sendo criada. Concorrer, enfim, aí falando, Jerônimo Sodré concorrera com todos os meios para que um paulista, João Amaro Marcel Parente, né, pudesse ir à corte e pedir a mercê da alcadaria mor dessa vila. Resultou dessa presença empenharem-se os seus cunhados a tomarem dele vingança, maquinando por todas as vias a sua morte, o que se fez pública nesta mesma praça, que em sua defesa, o dito Jerônimo Sodré Pereira pretendia também daí fazer-se do dano que lhe procuravam, buscando-os para o mesmo efeito. E por que convém acudir com este remédio pronto, e evitar a ruína entre vassalos de tanta importância e dos principais desse Estado, de que se podem conseguir tantas consequências, e pareceu ordenar-vos, como por essa faço, que o chameis à vossa presença toda a diligência para conciliar que fiquem em toda a boa amizade, lembrando-lhes que o muito que convém, para o exemplo de que entre parentes tão honrados não haja a menor diferença, certificando-os que a sua união me será agradável e os obrigando a que façam um termo que ficará na secretaria desse Estado, insinuando que, além do grande desprazer que receberei, se obrarem o contrário, mandarei ter com eles a maior demonstração de castigo. Então, o que é interessante aqui? O rei de Portugal está se metendo numa briga de família em Salvador, na Bahia. Por que isso? Por que ele está fazendo isso? Porque essa briga, devido ao poder desses indivíduos, tinha o potencial para causar uma desordem na desordem na Bahia. Então ele está tentando evitar que isso aconteça, né? E ele quer evitar de maneira institucional, né? Ele quer que se faça um termo que fique na Secretaria dos Estados, ele fique na burocracia da administração periférica da coroa e por aí vai, né? Enfim. Então isso mostra, né, como essa rede de relações ela pode não necessariamente porque as pessoas são parentes, elas são aliadas, né? E às vezes a gente assume que é porque a gente não tem fonte sobre como funcionam os relacionamentos internos, né, de uma família, né? Principalmente porque eles são intestinos, internos, né? E raramente eles transbordam tanto para o espaço público a ponto de gerar uma documentação quanto essa, mas por isso serve de exemplo. Um elemento, uma forma de relação familiar que é absolutamente central para a reprodução da desigualdade é o casamento. Por quê? Porque o casamento ele vai determinar como é que essas propriedades vão ser as propriedades, os atributos, né? A riqueza, a honra, o prestígio, até o poder podem ser transferidos, né? Então, enfim, você tem casos, passando na Bahia do século XVII, eu estudei, você tem casos de homens que, sei lá, comerciantes, que para se inserir na sociedade local vão casar, e aí depois que casam, eles conseguem ocupar um cargo do poder local, por exemplo, né? A Provedoria Santa Casa Misericórdia, um vereador na Câmara Municipal e por aí vai, né?
Então daí o casamento tem esse papel central. E como é que funcionava isso? Você tinha, por exemplo, o dote. Você dava um dote para as filhas para elas atraírem um bom partido, né? E isso servia, com a ideia que isso serviria, digamos, como início, né? Como um pontapé para essa família se estruturar, né? Enfim. E claro, depois. E aí você pode estar, com o casamento, você pode estar juntando riquezas de famílias diferentes. Ou uma família que tem riqueza se junta com outra que tem prestígio, né? Então você pode ter um senhor de engenho casando sua filha com um fidalgo da casa real, que pode não ter dinheiro, mas traz a nobreza com ele. Ou um comerciante que tem dinheiro casando com a filha de um membro da nobreza da terra. Que aí se beneficia economicamente a família e esse cara se beneficia do prestígio das ligações sociais, né? Enfim. E até hoje, né? O casamento também ajuda a reproduzir desigualdade, né? Enfim, as pessoas tendem a casar com outras de um estatuto socioeconômico similar, né? É, parcialmente porque as pessoas convivem, né? Mais ou menos com pessoas de estatuto socioeconômico similar, mas parcialmente porque também as pessoas colocam essa questão muitas vezes, talvez até inconscientemente, do fator econômico, né, na hora de decidir sobre se vão casar ou não, né, enfim, sobre com quem você vai ter um relacionamento sério ou não, né. É, então, então a família ajuda, então você tem uma coisa que um sociólogo, desculpa, um economista chamado Branko Milanovic, um economista sérvio-americano, ele tem destacado a ascensão, né, muitas nas sociedades contemporâneas, né, dos casamentos entre homens e mulheres que ambos ganham muito dinheiro, né? Que é uma consequência também das mulheres no mercado de trabalho, enfim e tal. Então, isso tende a potencializar a desigualdade também. Não é só dinheiro de família, é o fato que os dois ganham dinheiro com o seu trabalho também, né? Enfim. Então, essas pessoas juntas vão ganhar muito dinheiro, enfim. Então, isso também ajuda a reproduzir essas desigualdades, né? Então, o casamento, você vê, no Brasil, no período colonial, você tem isso. E, claro, o pobre tende a casar com o pobre porque o rico não quer casar com ele, porque ele não tem contato com o rico, né? Ou porque, às vezes, até ele também não queira casar com o rico, enfim, né? Pode não gostar da pessoa. A gente não pode minimizar também uma certa antipatia que devia existir, embora seja muito difícil de achar nas fontes, né? Então o casamento ele reproduz essa desigualdade social e pode até intensificar, né? Porque especialmente as elites calculam na hora do casamento como é que você vai, com quem você deve casar, né, para manter ou melhorar a posição social familiar. Mas isso também acontecia especialmente em comunidades camponesas, né? Você tem um cálculo de quando você pode casar, quem você pode casar, para você ter acesso à terra e manter essa sociedade camponesa, né? E isso diferencia, por exemplo, o camponês com acesso à terra e pessoas sem acesso à terra. Isso existia no Brasil também, enfim. Você tem um campesinato multiétnico, né, e multicolorido, enfim, né, brancos, pardos, pretos no Brasil colonial. E certamente esses caras também calculavam com quem eles vão casar ou não, embora não necessariamente a gente consiga ver isso, né? A gente consiga perceber isso, né? Normalmente por causa do problema das fontes, né? E uma coisa central é perceber que a família é um espaço de desigualdades internas. Já mencionei isso antes, repetir aqui. A família, ela não um paraíso que todo mundo é igual. Não é hoje em dia, não era muito menos naquela cidade, né? Enfim, a família tem que ser dominada por esse homem, por esse pater famílias, né? Então ele controla a sua casa. Casa no sentido não do espaço físico, mas casa como sinônimo dessa família, né? E controla muitas vezes através da violência, né? Enfim, certamente a violência doméstica era algo absolutamente recorrente, né? Exercida sobre mulheres, sobre filhos, sobre escravizados, sobre agregados, sobre empregados, que a gente normalmente não tem muita fonte, né? Você vai ter um ou outro caso que chega na justiça ou até na Inquisição, enfim, mas são poucos que a gente pode saber, enfim. Eu não lembro de ter lido isso no Brasil, mas imagino que tivesse. Os estudos sobre bigamia era uma heresia, né? Você casar com duas era considerado uma heresia porque você está atacando o sacramento do casamento. Você casar com duas pessoas, sendo que a primeira está viva ainda, né? E tem um estudo do Richard Boyer, né? Lives of Bigamists, vida de bígamos, né? Que estuda os bígamos no México. E uma coisa que ele destaca é que por que muitas mulheres fogem do casamento e acabam casando de novo? Porque o primeiro marido dava a elas uma mala vida, né? Uma má vida, geralmente batendo nelas.
Você tem alguns estudos sobre bigamia no Brasil, né? Aproveitando os processos inquisitoriais sobre bigamia, estão todos online, né? Porque todos os processos inquisitoriais diferentes do Brasil, né? Que são Inquisição de Lisboa, estão online. Esses processos, então, mas eu nunca vi nada tão sistemático quanto o do Richard Boyer, né? Para dizer, olha, o principal motivo, por que essas mulheres dizem que eram bigamas, né? Enfim, então, talvez tenha alguma dissertação, tese que eu não conheço, enfim, algum livro que já saiu, que eu não conheço também. Mas ela importante. É uma temática importante, enfim, para ser uma maneira de pensar. Então, isso é um exemplo, né, de ver, então, como é que essas... Por que será, né? Como é que a gente pode ver essa violência doméstica? Então, esse é um tipo de relato que a gente vê isso, né? Só que certamente era muito mais disseminado que a gente não consegue saber, exatamente porque essas mulheres não tinham recurso para isso, né? Como é que elas vão entrar na justiça? Enfim, é muito difícil, né, você conseguir fazer isso. Você tinha a possibilidade de entrar na justiça eclesiástica, para pedir uma separação, enfim, mas era algo raríssimo e também tem muito pouca fonte sobre isso, né, sobrevivente, né? Porque a documentação eclesiástica, ela foi guardada pela própria igreja, né? E boa parte dela se perdeu, né? Alguns séries de bispado que mantiveram, né? Você tem no Maranhão, documentação episcopal, você tem no Rio alguma coisa, São Paulo alguma coisa também. E em Minas você tem também. Mas Bahia e Pernambuco, por exemplo, você não tem quase nada dessa documentação episcopal, né? Infelizmente. É uma documentação muito interessante para perceber esse tipo de relação, né? E outro ponto interessante no casamento, hoje em dia é possível você se casar, enfim, voltando, né? Às vezes a gente esquece, tá dando aula, esquece e volta, né? Enfim. E aí, como eu não sei editar para tornar a coisa toda mais organizadinha, vai ficar assim mesmo. Então, uma outra coisa importante para como o casamento reproduz desigualdades é que era muito raro um casamento formal entre, entre pessoas de estatuto social muito diferenciado, né? Por exemplo, de um senhor e uma liberta, né? Eu lembro de ver um caso desse no Bahia no final do século XVIII, que causou um grande escândalo, enfim. Você vai ter essas relações, né? Mas geralmente elas não vão ser legitimadas pela igreja e reconhecidas necessariamente pela sociedade. O próprio texto da Júnia Furtado, né, mostra essa relação estável do João Fernando de Oliveira, né, o contratador de diamantes, com a Chica da Silva, né, que era uma relação estável, mais ou menos reconhecida na sociedade, mas que não era na prática, não podia ser legitimada, porque não seria algo aceito, né, enfim. A própria igreja tinha regras, você tem habilitação matrimonial, que deveria ser investigada, você tinha que investigar as pessoas que querem casar, os nubentes, enfim, os podiam protestar, aquela coisa, fale agora o cálice para sempre, né, num processo muito mais formal naquela sociedade, e você tinha toda a maneira negativa como se via isso, né, enfim, naquela sociedade. Então, por causa disso, não era algo comum também, né? Então, por isso o casamento tendia a ser entre pessoas de estatuto social razoavelmente próximo, né? Embora não necessariamente igual, né? E algumas pessoas, por alguma forma, um dos lados podia ter mais atributos, como prestígio, outro mais riqueza, enfim. Mas o ponto é que geralmente você não tem um abismo muito grande, porque isso era muito mal visto nessa sociedade. E a dominação masculina, ela também se manifestava na regulação da sexualidade, né? Que acontecia de maneiras completamente diversas, né? Teoricamente, homens e mulheres deveriam ter padrões de sexualidade, de acordo com as regras da igreja, similares. Os dois deveriam ser castos antes do casamento e pós-casamento ter relações sexuais apenas dentro do casamento. Mas na prática, a maneira, você tem dois pesos, duas medidas, né? Enfim, a maneira como a sociedade enxerga as relações sexuais masculinas e femininas é muito distinta. Você tinha na prática uma permissão para o homem ter relações com múltiplas parceiras sem que isso fosse visto de forma negativa. Era algo absolutamente naturalizado. Por outro lado, as mulheres que não eram castas eram vistas negativamente. Se elas tivessem tido vários parceiros, se elas tivessem filhos de vários homens, se elas traíssem, então, né? Se elas estivessem sob o controle do pai e tivessem relações sexuais e não casassem, isso poderia refletir sobre toda a família, enfim. Geralmente, essa concepção de honra parece ter sido muito mais comum entre a elite. Inclusive porque está ligada também à questão da transmissão da propriedade, né?
você tem que garantir a castidade feminina para garantir que a propriedade vai para o filho do marido, né? Enfim. É, ou se ela antes do casamento, para que não, digamos, não gere precedente, para que achar que depois, né, do casamento ela possa fazer o que quiser, né? Enfim. Então, essa, isso vai marcar. Então, por exemplo, você vai ter as pessoas que são encontradas nas visitações episcopais, né, quando os bispos mandam pessoas para ver como é que os seus fiéis, né, o seu rebanho está se comportando, né? Tanto homens e mulheres que vivem em concubinato vão ser admoestados, né, repreendidos. Mas na prática, o estigma social recai muito mais fortemente, né, sobre as mulheres. E numa sociedade escravista isso potencializa isso, né? Porque a sociedade escravista potencializa o acesso masculino a potencializa o acesso masculino a mulheres subalternas que ele vai poder estuprar e que as mulheres não vão ter opção, né? Não vão ter muito menos possibilidade de resistir a esse avanço, enfim e tal. Mesmo que ele sequer pode sequer precisar usar a força física, porque o diferencial de poder já é grande o suficiente, né, para eliminar a possibilidade de recusa. Então, uma sociedade escravista, ela tende a potencializar o poder que esse homem exerce sobre mulheres, sobre seu comando, potencializa essas violências, enfim, né? Era algo absolutamente naturalizado nessa sociedade que homens brancos abusassem, né, de mulheres escravizadas, né? Era algo considerado normal e natural pelos homens, evidentemente. Claro que não devia ser por essas mulheres, né? Enfim. Mas esses homens vão naturalizar isso, todo mundo faz, enfim e tal, né? Eu citei na aula passada, né, um documento de uma senhora libertando vários escravizados, né, porque eram filhos de escravizadas dela com sobrinhos dela, né? Então, é difícil, mas a família, ela, claro, ela não precisava ser, né, diretamente pelo caso. A família não precisava ser só a família formalizada pela igreja, mas a família das elites tendia a ser. Não necessariamente, né? As mulheres da elite com família, quase todas elas eram famílias legitimadas pela igreja. Tem algum outro caso que não, né? O Bernardo Vieira Ravasco, que era irmão do padre Vieira, teve um filho, e provavelmente uma relação mais ou menos duradoura, né, com uma mulher da elite baiana. Né? O filho do Bernardo Vieira Ravasco, Gonçalo Vieira Ravasco, era sobrinho do padre Antônio Vieira, né? Era um filho legítimo, né? Era um filho natural, fora do casamento. Então existia esse tipo de duas pessoas da elite, né? Mas não era o padrão, né? A vida familiar em geral, para as elites, se dava dentro do casamento. Para das famílias plebeias, não necessariamente. Mas mesmo dentro da elite, né, você tem casos para homens, por exemplo, como já mencionei aqui, o caso de uma família em Paris, na Bahia, no final do século XVIII e no século XIX, de um cara que vive maritalmente embora de maneira legitimada, com uma escravizada GG da África Centro-Ocidental dele, e quando morre, tem 6 filhos, quando morre dá alforria. Ou o caso da Chica da Silva, que também vive na prática maritalmente, né, mesmo sem ser legalmente isso, sem ser legitimado pela igreja, né. Então havia isso. E aí gera a questão, né, qual o papel do amor nas relações familiares, né? Especialmente nas relações desiguais como essa, né, enfim. Não sabe. Que a gente quase não tem fontes, né? Porque como é que você vai poder estudar o amor, né? Como é que você sabe se as pessoas estão juntas por amor, ou por conveniência, ou por costume, por tradição, né? Provavelmente cartas pessoais seriam uma das pouquíssimas cartas pessoais e diárias seriam as fontes ideais para isso, né? Mas a gente praticamente não tem diários e tem pouquíssimas cartas pessoais entre homens e mulheres. Tem cartas, as poucas cartas que sobreviveram, né, muitas vezes são cartas mercantis, né? Então, cartas de negócio, enfim e tal. Então, você tem talvez uma ou outra carta que está registrada, né, em processo inquisitorial, enfim, mas é muito pouco. Então, a verdade é que a gente não sabe. Mas eu acho que devia haver. O casamento não era algo pensado unicamente pelo amor, né?
nessa sociedade como hoje em dia, o ideal do casamento hoje em dia é que as pessoas casem por amor. Claro, tem gente que casa por interesse. Casa por interesse, casa por necessidade, enfim, mas o ideal do casamento hoje em dia é o casamento por amor. É... Isso existia na época moderna? Provavelmente sim. É... Mas eu tenho quase certeza que sim. Mas é muito difícil determinar o quão recorrente era, né? Mas também é possível que pessoas que se casassem por interesse, né, acabassem desenvolvendo, né, certo carinho, afeto, relação amorosa entre si, em alguns casos, enfim. Mas isso é muita especulação por causa dessa falta de fonte, né? É, mas eu acho que devia existir, né? E talvez fosse, quem sabe, né? Talvez fosse até mais comum nos casamentos fora da igreja, né? Ou nos casamentos das pessoas que não casavam necessariamente, não tinham interesse, estão definidos para casar, né? Enfim. Mas é algo que a gente não sabe muitas vezes, né, também. Então, como é que as elites, né, vão usar acho que a família, né, para manter e preservar seu poder? Uma estratégia, uma questão central é a necessidade de você garantir, de você evitar a dispersão do patrimônio. Na Europa se usava geralmente o morgadio, a propriedade vinculada. O que é isso? Você garante que só quem vai herdar vai ser o filho mais velho ou outra pessoa determinada lá, geralmente o filho mais velho. É, então toda a propriedade, ou quase toda a propriedade, né, o máximo possível da propriedade, de acordo com as regras testamentárias, você não podia deixar tudo para o morgadio e abandonar os outros filhos à própria sorte, mas você tem a terça, que era coisa que você não precisa dividir igualmente entre os herdeiros forçados. Então muitas vezes não. Na Europa se fazia essa questão do morgadio para tentar vincular e evitar a fragmentação do patrimônio, porque se você tem um monte de filho, fragmenta o patrimônio todo, será que os filhos todos vão continuar a pertencer da elite? Alguns sim, né? Você tem casos de famílias que conseguem vários engenhos, né, para os seus filhos, né? Mas isso tendia a ser possível principalmente em épocas de prosperidade econômica, né? Não acontecia o tempo todo. É, era algo, e também dependia também de uma certa habilidade econômica, provavelmente da família, do patriarca, enfim, para conseguir isso. Então você teve, sei lá, o João Paz Barreto, que se não me engano, no final do século XVI em Pernambuco, que vai ter distribuir 10 anos de engenhos entre os filhos, né? Você tem a família Aragão, né, em que um membro da família no meio do século XVII, lá para 1670, 80, né, vai ter acho que 10, 11 filhos, e desses filhos, né, seis vão ser senhor de engenho ou casar com mulheres, ou se mulheres vão casar com senhor de engenho, quatro ou cinco vão virar lavradores de cana, enfim, também, então ainda vão estar envolvidos nessa açucarocracia, nessa açucareira, enfim e tal. Mas era difícil. Então, alguns no Brasil usam morgadios. O que era um morgadio? O morgadio era. Enfim, você, como eu falei, você bota essa propriedade toda para uma pessoa só herdar. Mas isso era raro no Brasil. Eram poucos morgadios. Na Europa, nas Ilhas Atlânticas, nas Açores, Madeira, eram muito mais comuns do que no Brasil. Então, outra estratégia é simplesmente você não casar. Que alguns de seus filhos não casem. Homens ou mulheres, principalmente mulheres. Que aí você não gasta dinheiro com dote, né? E quando ele morrer, se ele não tiver herdeiro legítimo, os bens dele vão voltar para o resto da família, né? E às vezes até você nem divide, né? Você faz um acordo, você tem um engenho, tem 4 filhos. Então a pessoa mais velha administra o engenho, os outros 3 vivem nas terras do engenho, enfim, ou na própria casa grande, por aí vai. Você pode botar um filho para a carreira eclesiástica também. E aí eu acho que é uma discussão, uma coisa que também tem que se avançar um pouco na historiografia. Você tem trabalho sobre isso, né, como o Aldair Carlos Rodrigues, enfim. Mas aí acho que ainda precisa, claramente alguns filhos da elite iam para a carreira eclesiástica, né? Mas acho que ainda precisa de um pouco de algum estudo mais sistemático, né, para ver quem eram os padres e religiosos regulares, né, das ordens monásticas no Brasil. A impressão por alto que eu tenho é que parece ser mais comum que membros primeiros da elite fossem para as ordens monásticas, como os beneditinos, até os jesuítas. Mas isso pode ser uma impressão porque eu estudo na Bahia do século XVII, né? Talvez fosse diferente em outro espaço, talvez seja só uma impressão, porque eu tenho listas melhores de quem eram os beneditinos, por exemplo, ou quem eram os jesuítas, do que quem eram os padres regulares da Bahia do século XVII. Então, acho que também é um tema interessante para se perceber, né, qual a proporção de filhos que vão para a carreira eclesiástica, né? Uma coisa sistemática. Você pega toda
a elite de uma capitania ao longo de, sei lá, 100 anos, e aí você calcula quantos dos filhos homens e mulheres vão para a carreira eclesiástica, né? As mulheres para o convento, né? Os filhos ou para as ordens monásticas ou para serem padres regulares, né? Enfim. E enfim, a gente já mencionou o DOT, né? Esse papel central do DOT, né? E, uma coisa que é fundamental perceber é que a política ela era controlada pelas parentelas, né? Enfim, então assim, o indivíduo ele estava lá geralmente como representante da sua família. Então você tem, sei lá, famílias como os Góes de Araújo na Bahia do século XVII, que quase todo ano tem um no poder local. Parece que eles estão meio que se revezando lá, né? E você tem o outro, claro, que ficou durante décadas na relação, né? Que é o principal juiz do principal Tribunal Judiciário do Brasil até 1951, quando se cria também a relação do Rio de Janeiro. A relação era uma espécie de tribunal superior, né? Era um tribunal superior. Então, essas famílias podem se revezar no poder, né? Você chega lá porque você é parente de alguém e você age em torno do interesse da família, né? As pessoas não deviam tomar decisões sozinhas, né? Como a família era a unidade fundamental da classe, do estamento, né? É ela que vai mover como as pessoas se agem, né? E, por último, né? Repetindo também o que eu já disse, né? Quão fundamental é a endogamia para essa sociedade se para essa sociedade se para essas elites se reproduzirem, né? Esse casamento entre si, né, que tem que é o maior padrão o padrão mais evidentemente entre essas elites que ajuda a manter essa desigualdade. E tudo isso, claro, para exigir violência, né? Enfim, então esse aqui é uma denúncia de um senhor de engenho e oficial régio, Antônio de Couros Carneiro, né, sobre uma família, também da aristocracia, né, filha de um literado, o patriarca era Antônio de Brito de Castro, que era um cara do norte de Portugal, da região perto de Coimbra. O fidalgo, né, a família dele remontava pelo menos até o final do século XV, né, na documentação que eu consegui encontrar. E ele foge para a Bahia, ele vem para a Bahia em 1624, 25 para servir na luta contra os neerlandeses, fugido, né? Porque ele teve um caso com uma mulher casada e tomou uma facada na cara. E aí, pelo menos essa história que se contava na Bahia 60 anos depois, né? Quando ela foi registrada num processo o filho dele virar familiar Santo Ofício, não auxiliar a lei da Inquisição. E aí, então esse cara fugiu, o Antônio Brito de Castro fugiu para a Bahia, né? Depois ele volta para Portugal, acaba se instalando de vez na Bahia. E aí ele vira um lavrador de cana e depois a família dele vira senhor de engenho, os filhos dele todos são senhores de engenho, se estabelecem, né? Nessa sociedade. E se envolve uma série de confusões, né? Ele era violento e os filhos também eram todos violentos, né? E eram também, inclusive, amigos do Bernardo Vieira, do Gonçalo Vieira Ravasco, enfim, do Padre Antônio Vieira. Eles vão se envolver em vários crimes. Tem um crime, enfim, por causa disso, que eles matam. O filho, Antônio Brito de Castro, mata um cara da elite baiana que espalhava que a família era cristã nova, ou seja, descendentes de judeus convertidos à força. Descendentes de judeus convertidos ao catolicismo. E aí ele mata isso, gera prisão, gera maior caos por causa disso. Os filhos com 10 anos fora, né, do Império Português por causa disso, vão para Roma, etc. Por causa dessa, e depois volta, tudo bem. Mas enfim, esse relato é um dos muitos casos de violência que as famílias se envolvem, né? Há um capitão que chamava Antônio de Freitas de Melo, que serviu a Vossa Majestade muitos anos, assim de alferes como de capitão, filho do capitão Martim de Freitas de Garcês, que os que têm que ambos fizeram sempre por sua obrigação, por uma carta que Antônio de Brito de Castro lhe achou em mão de uma filha sua, namorando para casar com ela, sendo que se não era rico, era muito bizarro. Bizarro era uma pessoa excepcional, boa, enfim, né? A qualidade é positivo, né? Bizarro era um termo positivo, bem treinado, talvez, enfim. Não é algo como a gente usa hoje de estranho, esquisito, né? Muito bizarro e de grandes partes, né? Qualidade que todos os quatro avós não tem o Brasil, ninguém melhor que eles, né? Enfim, então, se ele não tinha riqueza, ele tinha estatuto, né? Status.
O Antônio Brito de Castro dissimulou com a carta alguns meses e deu ordem a 2 filhos que tem que o levassem como amigos que eram à sua fazenda e que aí o matassem. Fizeram-no assim. E aí ficou sabendo só porque um escravizado do capitão fugiu e contou, né? E não deu em nada. Mataram o cara, não deu em nada. E matou para defender a honra familiar, porque né, nem seria algo desonroso. Melhor que defender a honra, talvez para defender a estratégia familiar. Né? Nem seria algo necessariamente desonroso casar com essa filha, a não ser que ele tivesse relações sexuais com ela fora do casamento. É, mas o que ele não queria é que atrapalhasse a estratégia que ele queria para essa filha, né? Que pudesse ser, ó, que no caso, que ela ficasse celibatária, ou casasse com outra pessoa, enfim, agora não lembro o que deu com essa filha, porque a gente não sabe qual o nome qual filha foi essa, né? Eu teria que ver aqui todo o que aconteceu com todas as filhas dele, né? É, e esse aqui é muito pior, né? Eu sei, não sei se é pior, enfim, acho que é pior, sim. Aqui também é um relato da Bahia sobre o que aconteceu em Pernambuco. Neste ano de 1687, foi degolado no terreiro da Bahia, um espaço público, né? É, o coronel Fernão Bezerra Barbalho, morador e natural da província de Pernambuco, e uma das pessoas da nobreza dela, por matar no seu engenho da várzea, injustamente, sem mais causa que uma suspeita cega, a sua esposa e 3 filhas a vidas dela, ou seja, 3 filhas com essa esposa, escapando outra que por mais pequena esconderam uma escrava, esconder uma escrava, correndo com ela sem ser vista para a casa de um morador vizinho daquele engenho. Ou seja, ele matou as 3 filhas, só sobreviveu a pequena porque uma escravizada a salvou. Foi companheiro de Fernão Bezerra nesta crueldade seu filho, primogênito, matricida e fratricida de sua mesma mãe e irmãs. E sabendo esconder-se e retirar-se melhor que seu pai, só este foi preso. Remetido depois com a devassa à Bahia, pagou em um cadafalso os delitos de ambos, sem poder a compaixão que moviam seus muitos anos. Naquele espetáculo moderar o sentimento e mágoa das inocentes vidas que tirara, pelas notórias virtudes daquelas tão honradas como infelizes mulheres. Né? Então ele suspeitou de alguma coisa que a filha ou a mãe, as filhas, uma das filhas, as filhas, a mãe, a esposa, sei lá o que ele suspeitou, e ele matou todo mundo. Porque ele achava que isso era necessário para defender essa honra familiar, né? Mas como era uma atrocidade tão grande assim, acabou dando uma punição, né? Porque isso foi além, né, do poder do pater famílias. Às vezes podia não dar em nada, mas nesse caso específico deu porque era uma pessoa importante que chamou muita atenção, né? Mas a família plebeia, as famílias pobres tinham um significado diferente, né? Ela era fundamentalmente uma unidade produtiva, né? A família se organizava para produzir e, portanto, para que pudesse sobreviver. Então, ela não se organizava para administrar a propriedade, se organizava para produzir. Então, plantando, né, ou às vezes num ofício na oficina do artesão, de um artesão na cidade, por aí vai, né, enfim. Então, essa família tinha um significado distinto, né, um significado econômico distinto. Para as elites era administração de propriedade, transmissão de propriedade, e na família era trabalho, né, produção diretamente, na família plebeia era. Nem todo mundo pobre casava é, na igreja, porque casar na igreja tinha custos, né? Você tinha que pagar para você ler, fazer o aviso, né, na paróquia que ia se casar, você pagava o padre, pagava os sacramentos, né? Então você tinha um custo que não necessariamente achava que valia a pena ou que sequer tinha o dinheiro, né? E às vezes você não morava perto às vezes no campo, normalmente, você não morava perto de uma é, mas você não morava perto de uma igreja, de onde tivesse um pároco que pudesse fazer esse casamento, né? E você não tinha tantos incentivos para o casamento porque você não tem tanta propriedade para transmitir. Se você tivesse propriedade, mesmo que fosse um pedaço de terra, você tendia a ter mais incentivos para o casamento. Quanto mais pobre você fosse, mais sua vida seria incerta, menos teria propriedade, você não teria propriedade nenhuma para transmitir e você teria menos incentivos para casar. É, o que marca muito, uma coisa que marca muito o Brasil, né, é a ideia de ilegitimidade. Porque assim, a gente não tem geralmente censos que dissessem, todo mundo era casado, ou você não tinha, ou você não tem um censo que fale, tantas pessoas são casadas, né? Como é que você geralmente vê quão disseminado é o casamento nessa sociedade? Você vê pela taxa de legitimidade, que você vê nos registros paroquiais, registros de batismo. Qual a porcentagem das pessoas são casadas e quais não são casadas, né? Enfim, é isso um pouco que
se queria, se queria determinar. Então, que é um pouco que você pode, ver, porque assim, se você tem muitos filhos fora do casamento, você vai poder ver assim, beleza, deve ter menos gente casada nesse lugar. E tem variações muito grandes. Em geral, você tem uma legitimidade maior do que muito maior do que na Europa. Mas Portugal já era um lugar com uma legitimidade maior do que na Europa, né? Em comparação para Portugal já tinha o normal na Europa era uma legitimidade de 1 a 3%, ou seja, só cada uma a 3% das pessoas, das crianças, eram nascidas fora do casamento. Portugal já tinha lugares, né, como o norte de Portugal, onde viviam muitos imigrantes, algo em torno de 10 a 15% das pessoas, das crianças já eram fora do casamento. Quando você pega todo mundo batizado, a legitimidade brasileira vai parecer muito maior, mas quando você separa socialmente, não fica tão claro isso, né, enfim. Na verdade, você percebe as variações. Então, olhando a legitimidade dos escravizados, então você vê aqui como você tem variações grandes. Já mostrei essa tabela antes, quando estava falando da família escrava, né? Então você tem aqui, você tem lugares que a legitimidade chega a 47%, como São Gonçalo, no meio do século XVII, ou 46%, como Campos, Goitacazes, na metade do século XVIII. Então quase metade das crianças nascidas, né, eram filhos de pais casados, e outras muito menos que isso, 2%, 11%, 3%, né, enfim. Então a gente percebe essa variação muito grande, né, enfim, e que é difícil, como eu falei na outra aula, é difícil determinar. Para os livres também tem essa variação, né? Então, olha aqui, se em Santo Amaro e Jaguaribe, se em Santo Amaro você tinha, Santo Amaro e Paripe, você tinha 3% dos escravizados casados, os filhos das crianças escravizadas, filhos de pais casados, você tem entre os pais livres 86% a 90%. Ou seja, padrões mais ou menos comparáveis às áreas com muita legitimidade em Portugal, né? Às vezes até com menos legitimidade, né? Enfim. Então, a ilegitimidade, ela varia bastante. Ela parece ter sido a ilegitimidade parece ter sido especialmente grande em áreas urbanas. Em áreas rurais, talvez para essa questão do acesso à terra, tenha sido muito menos comum, então uma legitimidade muito menor. Mas você vê como essa Vila Rica e São João del Rei, Sabará, você também tem uma legitimidade bastante baixa, enfim, em torno de 50%, pouco mais, pouco menos, enfim. Enquanto em áreas mais rurais, Santo Amaro, Paripe, Jaguaripe, Campos, Goitacazes, São Gonçalo, a legitimidade é maior também. Então você tem uma variação significativa, né, dessas taxas de legitimidade. E a ideia de que só tinha ilegitimidade no Brasil também é exagerada, como a gente vê por esses dados, como você tem algumas áreas com taxas de legitimidade bastante altas entre os livres, comparativamente à Europa. Quem geralmente ia ter filhos ilegítimos, né? Teriam a ser as pessoas mais pobres. Muitas vezes, pessoas egressas do cativeiro, né? Ou diretamente, ou não, né? Enfim. Mas claro que também muitas pessoas egressas do cativeiro, né? Livres, libertos, casavam também. Mas tendiam a ser as pessoas, porque o fundamental era menos a etnia, a relação com o cativeiro, do que a pobreza, né? Os mais pobres que têm mais dificuldade para casar. Mas o que eu acho que ainda tem que ser explicado um pouco é essa diferença tão grande, meio urbano, meio rural. Talvez porque no meio urbano as pessoas fossem muito mais fixas no lugar e isso facilitasse esses casamentos, né? No meio rural, as pessoas fossem mais fixas no lugar e facilitasse esse casamento para formar essa família e comunidade produtiva. Como na cidade a família e comunidade produtiva não era tão importante e devia ter uma circulação maior das pessoas, talvez fosse mais comum esses processos de concubinato e mestiçagem, né? Mas isso não quer dizer que, o fato depois que as pessoas se casassem para sempre, né, certamente tem, principalmente os pobres, uma circulação, né, pessoas casam, mas depois um homem vai para um lugar, mais geralmente a mulher vai para outro lugar, e aí perde essa relação, né, isso acontecia. Os casos de bigamia, assim, geralmente isso acontece, né? E também não significa que as pessoas que não casassem na igreja não formassem famílias, mesmo que informais. Elas formam famílias o tempo todo também. Só que formam famílias informais.
Então, as famílias plebeias, né, elas podiam ter formas mais heterodoxas, enfim e tal. Mas elas existiam certamente, né? Embora a pobreza às vezes pudesse dificultar que elas fossem tão fixas, né? É difícil falar, e aí entrando na questão das mulheres, né? É difícil falar de como essas mulheres. A mulher no Brasil colonial. Porque essas mulheres eram muito diferentes entre si, né? Uma coisa era a esposa de um senhor de engenho. Outra coisa, a viúva de um grande negociante. Outra coisa ainda, a filha de um artesão. Outra coisa, uma africana alforriada, que comprou sua própria alforria com a sua liberdade. Outra coisa, uma parda que obteve a alforria num concubinato, né, no concubinato com um homem rico, né, e pensando no caso, né, da Chica da Silva, né, enfim. Então você tem uma diversidade muito grande da da experiência, né? Todas elas a experiência de todas elas vai ser marcada para a dominação masculina, né? Como você podia ser rica, ser pobre, a dominação masculina estava presente em todas elas. É, ainda que não fosse, digamos, proporcional. As mais ricas estão mais imunes à dominação masculina. Então, são menos afetadas pela dominação masculina. Não, todo mundo era afetado. E talvez as menos afetadas, né, falar disso daqui a pouco, vocês mulheres africanas, né, por causa da autonomia econômica delas. Mas, enfim. É, Então, isso era algo que marca, né? Vai marcar todas elas, mas o ponto é que a diversidade é muito grande. Não é igual. E assim, como hoje em dia também, né? Você fala em. É diferente a experiência de uma mulher negra pobre e de uma branca rica herdeira, enfim, né? Então, isso tudo, essas diferenças, elas têm, daí a ideia, a questão da interseccionalidade, né? Como raça, gênero e classe, eles se misturam para influenciar, né, a vida das pessoas, tem que levar tudo isso em conta, né? Porque não são separados, né? O gênero afeta como você experimenta a sua condição racializada e como você experimenta a sua condição de classe e por aí vai. Uma coisa também que é importante, como eu já falei, é esse desequilíbrio sexual, né? Geralmente chegava, talvez a cada 2 terços dos africanos escravizados, 2 terços eram homens, 1 terço era mulher só. E dos imigrantes europeus, é mais difícil saber, né? Não sabe, na verdade, mas talvez um décimo, sei lá, fosse mulher, talvez menos, talvez um pouquinho mais, enfim. Então tudo isso, né, gera esse desequilíbrio, essa relação. Isso estimula a miscigenação por um lado, mas isso também vai afetar essas relações de gênero na sociedade, né? Você vai ter uma certa competição, né, pelo acesso a essas mulheres, né, enfim, que não necessariamente as beneficia, né? É uma competição que está baseada nessa dominação masculina e por aí vai. E a violência estava por toda parte, né? Acompanhar a vida da maioria dessas mulheres. Uma mulher rica podia apanhar do marido, uma escravizada podia apanhar do senhor, né? Essa dominação masculina muito intensa, ela por si só gerava violência, que era potencializada por essas desigualdades sociais, étnicas, jurídicas, né? Então, certamente a violência era uma coisa recorrente, embora, como eu já falei, a gente tenha poucas fontes, né, para ver isso, né? Enfim, aqui 2 mulheres africanas, né, vendendo na rua, né, enfim, dentro do Carlos de 1970, né. E a gente, para entrar, é certo a gente entrar na questão do trabalho. As mulheres, a gente pensa, a mulher trabalhar é uma coisa assim. Na verdade, a maioria das mulheres sempre trabalhou, né? Porque como a maioria da sociedade é pobre, a maioria das mulheres não tinha condição de não trabalhar, né? A grande maioria das mulheres trabalhava. É, geralmente com funções ligadas ao que seria, né, suas atividades tradicionais. Então vai vender comida, cozinhar, vai produzir artesanato, uma produção artesanal de roupa, muitas vezes auxiliando o marido, né, vai atuar como criada e por aí vai. São todas áreas essenciais para a vida cotidiana. Né? Todo mundo precisa limpar a casa, cozinhar, comer, enfim e tal, cuidar de crianças, e por aí vai. Só que, como geralmente acontece, esse trabalho feminino era muito desvalorizado. Só quem não podia trabalhar eram as mulheres de elite. Porque as mulheres de elite preservavam sua honra, né? Não estando no espaço público, né? Então só essa mulher que era de elite que não estava. A mulher de um negociante podia perfeitamente ajudá-lo na loja, e por aí vai, a não ser que ele fosse muito rico, né? A mulher de um artesão,
A mulher de um lavrador certamente vai trabalhar com ele, no lavrador pobre, certamente vai trabalhar com ele no campo também, enfim. Então, você tem essa atuação constante, né, no espaço público, né, através do trabalho para a maioria das pessoas, né. As exceções são geralmente mulheres de elite. Mas mesmo as mulheres de elite, por exemplo, se o marido morre, ela pode administrar os negócios, né. É difícil saber o quanto as mulheres administravam mesmo os negócios ou não, porque elas podiam estar delegando isso para homens também. Em alguns casos elas delegam, né? Mas a gente tem poucos indícios de que elas estão lá atuando. E certamente em alguns casos deveriam atuar, outros não. E aí isso lida para a questão da viuvez, né? É, a viuvez, principalmente libertária. A mulher pode controlar e fazer o que quiser, porque ela está controlando os bens, né? Mas também, se ela não tiver bens, e se ela depender da área econômica do marido, né? Ela pode ser uma de miséria se os filhos dela não puderem ajudá-la, enfim e tal. Então a viudez era um momento muito. Podia ser um momento muito dramático, né? Você não tem nenhum mecanismo de assistência social, pensão ao que gênero. Então é o próprio trabalho ou são os bens acumulados pela família, né? Ou os filhos, né? As mulheres, muitas vezes, são chefes de família. Mas quem dentre as mulheres tendia a ser mais chefe de família? As mulheres negras. Porque as mulheres homens tinham uma. As mulheres brancas tinham uma tendência muito maior a estar casadas. Então, e aí, quando está casada, a mulher se subordina ao homem, né? Mas as negras não, especialmente as africanas. Como eu já falei na aula passada, né? Essa prosperidade, a prosperidade, o dinheiro que elas acumulavam, nesse pequeno comércio urbano, né, vai permitir que elas fossem muitas vezes chefes de família. O texto da Júlia Furtado que eu mencionei e outros trabalhos dela, derivados da pesquisa sobre a Chica da Silva, vão mostrar isso claramente, né? Como você tem sempre uma parcela muito grande de mulheres africanas. Como você já tem também no século XIX, né? Você tem estudos mais antigos sobre o século XIX, como Maria Odila Dias, né? O Cotidiano e Poder. E você tem alguns indícios que isso já acontecia desde a segunda metade do século XVII, pelo menos na Bahia e Pernambuco. Mas é algo ainda que a gente, enfim, algo que a gente tem muito menos fonte, né, para saber. Mas o interessante é perceber isso, né? Como essas mulheres eram capazes de trabalhar para comprar sua liberdade, se alforriar, comprar propriedades, casas escravizadas e por aí vai, né? Muitas delas optavam por não ter filhos. Talvez elas tenham evitado ter filho durante a escravidão, e aí quando tiveram a liberdade já estavam mais velhas. Talvez mesmo mais velhas não quisessem ter filhos, porque para não prejudicar a atividade econômica delas. Enfim, é difícil saber. Claro que muitas tinham filhos, mas muitas também não tinham, né? Isso é muito impressionante, você ler os testamentos delas, né? Os trabalhos baseados nos testamentos, inventários delas, que muitos não têm filhos. Enfim, aí claramente é uma opção, né? Não é um acaso. Porque, enfim, você não tem métodos, né, anticoncepcionais, né? Então, certamente era uma opção esse tipo de coisa. Você tem, mas não necessariamente confiável, né? É uma opção delas muitas vezes não ter filhos, não casar, ou quando casa, muitas vezes elas mantêm o controle, né, na prática são elas que são mais ricas que o marido. Você tem algumas mulheres que compram a liberdade do marido. Você tem um caso curioso, acho que em Minas Gerais, que eu vi, agora não lembro onde, de uma mulher que, em vez de comprar a liberdade do marido, comprou o marido. Então ela era dona do marido, né? Enfim. E outras mulheres que vão reclamar que o marido não trabalha, enfim. Então, o ponto é que essas mulheres têm uma capacidade de acumulação impressionante, né? Essas mulheres negras, né? Que se torna meio que o padrão que se torna algo aceitável, muito mais que as mulheres brancas, né? Esse tipo de coisa. Frequentemente, mulheres brancas podiam viver somente no trabalho de seus escravizados, enquanto a mulher negra pode ter escravizado, mas está lá trabalhando também, né? Aqui esse testamento, né, da Sé do Rio de Janeiro de 1777, da Maria Soares. Declaro que sou de nação Congo, não tive conhecimento de quem foram meus pais, sempre fui solteira e nunca tive filhos nem herdeiros que por direito posso herdar meus bens. E como os que possuo foram adquiridos por minha indústria e trabalho, e houve a minha liberdade por dinheiro, que dei ao meu senhor Matias Soares já falecido, de qual não tinha notícias herdeiras, então ela comprou tudo que ela tinha com o trabalho dela e ela comprou sua própria liberdade. Por essa razão, instituo por minhas herdeiras a Maria, Rosa, Vitória e Joaquina, filhas de Joana Soares e Ana Soares, que foram minhas escravas. Joana Soares e Ana Soares pegando o sobrenome dela, né, que era dona, como ela tinha pego o sobrenome do antigo senhor dela, né? Que as forrei pelo amor de criação que lhes tenho
e presentemente me tem carregado na minha doença, cuja herança hão de ficar de meus bens, depois de cumpridos os meus legados e gastos funerais, e se repartirá igualmente por todas, entregando-se às suas mães, o que lhes tocar parece administrar como parecer. Ou seja, então essas duas escravizadas dela vão ser aforreadas junto com as filhas e o dinheiro todo que ela tem, que é a Maria Soares, essa congolesa, né, congolesa não, essa da região do Congo, né, não é necessariamente do Congo hoje em dia, não era do Congo hoje em dia, é da África Ocidental, né, ela vai dar tudo para essas escravizadas, né, enfim. Então é um indicador também de uma estratégia dela. Não tem filhos, estabelece essas redes, né, com escravizadas, isso era muito comum também, muitas só tinham escravizadas mulheres, né, talvez tinha considerado mais fácil de controlar, talvez por uma fácil estabelecer relações de intimidade, né, até cumplicidade, enfim, né, algumas vão ser alforriadas, outras não, varia também de mulher para mulher, né, mas o interessante é destacar essa capacidade de acumulação dessas mulheres negras, que muitas vezes a gente não, embora seja muito bem conhecido pela historiografia há algumas décadas já, no senso comum não é tão percebido, né. Então, para terminar, a gente falar dos conventos. Os conventos surgiram tardiamente no Brasil, né? O primeiro convento que surge no Brasil é em Salvador, né, na década de 60 e 70, né, o convento Nossa Senhora do Desterro, que é aqui, né, é esse aqui. Eu até, enfim, penso em tentar falar com elas, né, para ver se eu tenho acesso à documentação, né. Tem uma documentação já foi trabalhada, você tem uma tese de doutorado americana em um livro de uma historiadora baiana sobre o convento, né, mas eu tinha curiosidade de olhar a documentação do convento também, para tentar entender um pouco mais, né. Tem até uma documentação que o Russell Wood, um historiador americano falecido, viu, britânico, na verdade, britânico, mas que morava, mas trabalhava nos Estados Unidos, de umas cartas pessoais, enfim, eu tenho uma fascinação muito grande por cartas pessoais, né? Acho uma fonte fenomenal, porque a gente conhece muito pouco, né, enfim. Então, um dos meus ideias que eu nunca vou realizar seria fazer, sei lá, uma coletânea gigantesca de fontes pessoais, de cartas pessoais. Tem até um projeto, Postscriptum, que está fazendo isso, enfim, que é muito legal também. Recorrem cartas pessoais dos lugares mais, em vários tipos de fonte, enfim. E transcrevem e colocam online. Então, esses conventos surgem por causa de uma demanda das elites. Você tem a elite brasileira, a elite baiana ficou desde 1603, 1602, eu acho, o primeiro pedido para um convento, né? E aí vai pedir várias vezes, só em 1963, né, 64, que isso vai ser aceito, né, e aí o convento vai começar a funcionar no final da década seguinte. Enquanto isso, a América Espanhola tinha dezenas de conventos já, né? Mas também porque a América Espanhola tinha uma população muito maior do que o Brasil. Uma população colonial muito maior do que o Brasil. E por que as elites querem o convento, né? Porque era uma alternativa ao matrimônio. Você gasta menos colocando sua filha no convento do que dando dote para ela casar, né? Então era uma maneira. E ter um convento era algo prestigioso, né? Ter um convento numa cidade era algo que denotava que essa cidade era prestigiosa também. E para as mulheres, a vida conventual era uma alternativa. A casar com Deus era uma alternativa a casar com um homem. E isso podia ser algo interessante para essas mulheres. Então, para as famílias, se você tem muitas filhas, pode ser um jeito. Você não tem dinheiro para adotar todas elas, você bota algumas ou todas até no convento, né? O Francisco de Brito de Sampaio, o filho do citado Antônio Brito de Castro, o cara que mandou matar, né? Mandou matar um pretendente da filha dele. Ele colocou as 6 filhas dele nesse convento do Desterro. E por outro lado, essas mulheres que estão presas supostamente na clausura, né, podiam ter uma autonomia significativa, né? Você podia, porque você tem uma supervisão da igreja, do bispo, enfim, e tal, do arcebispo da Bahia, mas a vida dessas mulheres, elas vão estar muito menos submetidas à dominação masculina no seu dia a dia, no seu cotidiano, do que uma mulher casada, ou na casa do pai. E elas podem exercer essa autoridade, né? Então, podia ser uma liberdade para elas estar na clausura, e algumas delas tinham casos, enfim, né? Você tem alguns relatos sobre isso, provavelmente exagerados, mas provavelmente algumas delas tinham casos, sim. Mas é muito difícil saber também, porque o que geralmente a gente tem são relatos muito, muito exagerados, como todas elas tivessem, como se fosse uma orgia generalizada e por aí vai.
exagero, né? Mas certamente havia um ou outro, como devia haver também relações sexuais entre elas, né? Entre as próprias freiras. E no seu convento, e o convento não tinha só as freiras, né? O convento tinha também escravizadas, tinha, às vezes, educandas, né? Mulheres, crianças, jovens que eram levadas para ser educadas no convento. Então o convento ele também tinha, né, ele também gerava até unidades quase familiares que eram controladas por essas mulheres, né, em vez de serem controladas por homens. E você tem hierarquias internas, né? Você tinha as freiras do véu preto, as freiras do véu branco, né, que eram diferentes entre si, uma superior à outra. Você tinha os escravizados, né, você tinha as pessoas que ocupavam, que tinham ocupado cargos hierárquicos. Você vai ter famílias inteiras, né, as várias filhas e primas, mãe, tia, enfim, tudo isso lá. E aí certamente deviam se formar clãs, grupos políticos, devia ter uma disputa ali dentro, enfim, também, mas a gente não sabe muito sobre isso, mas provavelmente existia, né? Novamente, o texto sobre a Chica da Silva mostra, né, como as várias filhas dela foram, como a Chica colocou por vários anos, várias das filhas dela para serem educadas, né, no convento dos Macaúbas, né, embora tenha funcionado informalmente. Então, o ponto é que para as mulheres isso também podia ser interessante. Você vai pensar assim, eu não quero, imagina, eu não quero ir para um convento, enfim. Mas essas mulheres no convento, para elas, podia ser melhor do que a alternativa que era essa dominação masculina exercida, né, violentamente, né. E lá elas podiam fazer um monte de coisa, né. Algumas vão administrar negócio, porque como é que o convento vive? O convento tem dinheiro, tem imóveis, e ele empresta dinheiro e aluga esses imóveis. E a autoridade dos conventos é que vai administrar isso, né. Algumas podem estudar, estudar, escrever, enfim. Você não tem uma figura, né, tão importante como a Sora Juana da Cruz no México. Você tem figuras, certamente mulheres que estudavam nesses conventos também. Elas podiam rezar, se isso era algo preenchia seus interesses, né? Você tinha sociabilidade, você tem um monte de mulher, feiras juntas, enfim, ciência masculina podendo viver juntas, enfim e tal. Isso também podia ser interessante para algumas delas, né? Alguns podiam pintar, cantar, cozinhar, fazer doces. Você tem toda a tradição portuguesa dos doces conventuais, enfim. Então tudo isso, né, podia ser uma opção melhor do que a alternativa que era estar submetido aos homens, né? Então o ponto que eu quis mostrar nessa aula era essa diversidade das experiências femininas, mas que elas estavam todas ligadas à estrutura familiar e às relações de gênero, né? O convento não tinha esse significado por causa dessa relação opressora masculina, né? A questão da castidade, a questão do trabalho. Eu quero mostrar como a experiência feminina é muito mais complexa do que muitas vezes se pensa, né? Quando se olha para a história, como se as mulheres estivessem sempre unicamente reprimidas. Havia noção masculina, mas elas tinham algumas possibilidades de ação. Alguns grupos, claro, mais do que outros. E os grupos e as ações eram diferentes de acordo com essa interseccionalidade, como o gênero se misturava com raça e classe. Então é isso, pessoal. Para variar, a aula ficou maior do que eu esperava. E a próxima é sobre religiosidades e Inquisição. E eu espero gravar amanhã. Então, tchau.